Olá, boa noite. Terça-feira, 4 de abril, é o Dia Internacional de Sensibilização sobre Minas e Assistência à Eliminação de Minas. A agência CWB de Notícias apresenta o Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã, com prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Esse jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo, tem o comentário forte com o Dr. G. Buch. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Então eu fui na feira. Sabe como é o nome da feira? Smart City. Bonito o nome, Smart City. Espetacular a feira. Modernidade, etc. Eu sou um aficionado por iluminação solar. Conhecia muitos anos atrás, até trouxe aí naquela época para o Silvio Barros, que era o secretário do Planejamento, quis discutir algumas coisas com ele, o Silvio não me deu bola. Nunca vou esquecer disso. Mas eu sou aficionado, a própria prefeitura municipal, que tem do lado do meu escritório, o prédio da prefeitura, né, e tal, tem lá as placas solares, etc. Agora eles vão lá para aquele assentamento que é tão famoso, que é o Caximba, a pirâmide solar da Caximba, um troço espetacular. Agora vem cá, meu irmão, prefeito, é toda a linha verde, hein? Porque eu escuto essa conversa, Cássio, Beto, Fruete, Greca, não, tem o Luciano Ducha antes, né? Foi uma ducha de água fria também, Luciano Ducha, agora diz que quer ser prefeito, Ducha. Todo mundo quer ser prefeito, Jânio. Pimentelzinho quer ser prefeito, Carol D'Artora, Renato Freitas, Renatão, apareceu na Assembleia essa semana de bermuda e camisa regata. É assim que vai fazer a campanha para prefeito. A menina... Carol. Não, Carol D'Artora, já falei. Ana Júlia. Não, a Júlia é candidata Maria Vitória, Requiãozinho. Quem mais que eu não falei? Do PL, o Paulo Martins. Já deu quase uma mão inteira aqui. Mamão. Sabe quem que eu vou votar? No que resolver duas questões. Problema da passagem para a tal da Graziella parar de me perturbar o raciocínio. Que ela me deixa louco por causa da passagem do ônibus. Então esse é um aspecto. Sabe, essa ligação, a gente nunca entende, planilha e tal. É isso, Greca. Então planilha e linha verde. Porque eu ouço você dizer que está fazendo regime, contratou personal training, etc. Está tudo certo. Linha verde e passagem de ônibus. Senão, não dá para ser candidato a governador. Tchau.
A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. O cumprimento das metas de resultado primário previstas no novo marco fiscal não vai envolver a criação de impostos ou aumento de alíquotas atuais, disse em Brasília o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele, no entanto, admitiu que alguns setores têm distorções para serem revertidas. Isso, se for por carga tributária, se entende a criação de tributos ou aumento de alíquotas. Não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em criar uma CPMF, antigo Imposto sobre Transações Financeiras, nem onerar a folha de pagamentos, declarou o ministro ao apresentar o projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal. Tramita da Câmara Municipal de Curitiba um projeto de lei que pretende obrigar a Prefeitura a tornar mais transparente a abertura de créditos orçamentários. A ideia do autor, professor Euler, é obrigar o Executivo a publicar no Diário Oficial do município os argumentos que justifiquem as necessidades dos decretos municipais que tratam dos remanejamentos no orçamento de nossa cidade. Outra matéria é a apresentação obrigatória dos motivos que justificaram as anulações das dotações orçamentárias ocorridas no período de cada prestação de contas quadrimestral, e sua proposta foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada em lei. A mesma passa a vigorar na data de sua publicação no Diário Oficial. As primeiras faculdades brasileiras foram criadas em 1827 e apenas em 1879 as mulheres puderam ingressar no ensino superior, mediante uma autorização de Dom Pedro II. Ainda no período imperial, somente em 1887, a primeira mulher ingressou na universidade, no curso de medicina na Bahia. No Paraná, Helena Viana concluiu o curso de odontologia na Universidade Federal do Paraná em 1914, sendo a primeira mulher formada no estado. Um século e uma década depois, felizmente, há uma nova história no ensino superior. A professora feminina nas universidades brasileiras e também do Paraná aumenta a cada ano, fator que contribui para a valorização e fortalecimento das mulheres em áreas do conhecimento, formação profissional e atuação na sociedade, nas instituições estaduais. Atualmente, existem 102.696 pessoas que compõem o sistema abrangendo alunos, professores e servidores de áreas de apoio. Desse total, 59.308 são mulheres, ou 57,7%,
é semelhante à realidade do funcionalismo estadual. Infelizmente, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior deu apenas a inflação no aumento para os professores. Eu acredito, e a grande maioria da população mundial acredita, que a valorização do professor deve ser efetivada. E esperamos que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior também entenda isso, pois o professor paranaense precisa ser muito valorizado. Não pode ser jamais esquecido. O governo Lula publicou um decreto que reduz a zero os impostos federais para os painéis de energia solar. As placas fotovoltaicas utilizadas no país são fabricadas principalmente na China. O governo zerou a alíquota de PIS, COFINS, do imposto de importação do produto. A ideia é baratear o acesso a esse tipo de equipamento e incentivar a fabricação própria de componentes no país, para conceder, lógico, benefício ao segmento. O governo inclui as placas solares em um programa criado em 2007, que zerou o imposto para os chamados semicondutores, importantes na produção de chips, que tem grande utilização pela indústria de eletroeletrônicos. Espera-se agora também que o governo do estado do Paraná possa zerar o ICMS sobre as placas fotovoltaicas, para que você possa produzir energia também aí no seu espaço, na sua casa, na sua chácara, na sua fazenda, na sua horta, em qualquer lugar. Dizer que acredita que o Estado precisa estar presente em criação de alternativas é importante, mas não pode ficar só no blá blá blá. Precisa ter ação efetiva. E o governador Carlos Massa Ratinho Júnior precisa e deve efetivar isso. Quando isso acontecer, logicamente o Jornal Verdade estará informando os telespectadores. Essa notícia é importante para você saber. 57% das meninas receberam imunizantes e 36% dos meninos foram vacinados. O vírus é responsável por quase todos os casos de câncer do colo de útero no Brasil. A partir dos 9 anos, meninos e meninas já podem tomar a vacina contra o HPV, mas muitos pais não levaram ainda os seus filhos para receber o imunizante. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% da população entre 9 e 14 anos, mas a cobertura com 2 doses alcança 57% das meninas e somente 36% dos meninos. Roberto Florim, infectologista, fala e destaca os riscos para adolescentes e jovens que não estão vacinados. Eles podem causar qualquer uma das manifestações clínicas, comprometimento na mulher responsável por câncer do colo do útero, câncer de vulva, câncer anal, de região da cabeça, de pescoço, no homem, câncer peniano, câncer anal e câncer na região da cabeça e pescoço, destaca o infectologista. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand.
E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Quero contar para vocês um pouco sobre a nossa experiência na área de eletromobilidade e por que nós escolhemos alguns parceiros estratégicos para essa jornada. Primeiro de tudo, é uma questão de eletromobilidade, uma questão crescente. Cada vez mais você tem veículos elétricos pequenos, médios e de grande porte sendo emplacados no nosso país. Necessidade da criação de uma infraestrutura bastante adequada para você poder carregar esses veículos. Então são desde carregadores de corrente contínua, de alta potência, até eletropostos de altíssima potência. Ninguém quer ficar 20 minutos, 50 minutos, 2 horas, 10 horas carregando um carro elétrico. Você não faz isso no posto de combustível. Você não fica 10 horas no posto de combustível abastecendo seu carro. Você fica lá 5 minutos, 10 minutos, quando muito. Existe essa possibilidade também na área da eletromobilidade. Nós escolhemos o parceiro WEG, primeiro por ser um parceiro nacional, falar a nossa língua, evidentemente, né? Privilegiar a tecnologia nacional. É uma empresa de ponta, eles têm mais de 25 mil funcionários, são mais de 60 galpões do tamanho de uma quadra cada um deles ali em Jaraguá. É uma empresa que tem mais de 100 engenheiros de software trabalhando nos aplicativos e nessas plataformas por trás. Eles fabricam desde motores até aerogeradores e fabricam motores sim de carro elétrico também. Fabricam vários componentes eletrônicos como inversores, soft starts. É um portfólio bastante grande, subestações, transformadores. Então basta entrar no site da WEG e entender o poder desse pessoal. Então o primeiro passo estratégico, estar junto com um parceiro muito forte, um parceiro que não vai te abandonar, que tem mais de 100 pessoas só desenvolvendo esse conceito da eletromobilidade lá dentro. Então uma empresa que tem capacidade de dar suporte técnico, suporte a soluções, inovação e atualização tecnológica. Então a WEG trabalha desde carregadores residenciais até eletropostos, carregadores de corrente contínua. Então é perfeitamente possível você ter isso no seu condomínio, na sua residência, no seu hotel, no seu posto de gasolina, por que não ter também um carregador de carro elétrico? Você vai encontrar isso em vários postos de gasolina, em todas as cidades. E até eletropostos nativamente elétricos, que trabalham somente com eletricidade. E você verá um movimento bastante grande de veículos nesses lugares. Então, a ideia de ter um parceiro comercial forte é que a gente tenha um respaldo e justamente a gente consiga crescer nesse mercado com sustentabilidade. É isso. Conte com a gente para os seus projetos. Um abraço. O índice de confiança da construção não variou em março e se manteve em 94,4 pontos. Patamar de moderado péssimo, em médias móveis trimestrais. O índice caiu 0,3 pontos. Ele foi divulgado no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Segundo a coordenadora de projetos da construção do FGV, Ana Maria Castelo, pelo segundo mês, a perspectiva em relação à demanda dos próximos meses melhorou. Ela destacou que uma percepção mais negativa sobre a tendência do ambiente de negócios contaminou o indicador de expectativas, que fechou o primeiro trimestre em recuperar a queda recente, apontado o pessimismo moderado do setor. Na última década, a China emprestou grandes somas a governos da Ásia, África e Europa, aumentando sua influência global por meio de seu megaprojeto de infraestrutura, tornando-se um dos maiores credores do mundo. Agora, o novo estudo diz que Pequim também se tornou um importante credor de resgate de emergência para esses mesmos países, muitos dos quais estão lutando para pagar suas dívidas.
Entre 2008 e 2021, a China gastou 240 bilhões de dólares, resgatando 22 países que são quase exclusivamente devedores do projeto Belt and Road, Cinturão e Rota, incluindo Argentina, Paquistão, Quênia e Turquia, segundo um estudo publicado por pesquisadores do Banco Mundial, Harvard Instituto Kiel e o Laboratório de Pesquisa Norte-Americano, IDATA. A MSC Cruzeiros, uma das principais companhias do segmento do mundo, anunciou escalas e embarques inéditos em Paranaguá, no litoral do Paraná, com o navio MSC Lírica, a partir de novembro. O MSC Lírica vai operar itinerários do Porto de Paranaguá para Itajaí, Buenos Aires, Argentina e Punta del Este, no Uruguai. Assim, o Paraná se juntará a outros portos de embarque, já conhecidos no Brasil, como Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Maceió, entrando definitivamente na rota turística desse segmento. A cúpula do Congresso Nacional afirmou ao governo federal ser contrária à inclusão de brechas na nova regra fiscal para gastos com programas sociais e nas áreas de saúde e educação. A sinalização foi dada nos últimos dias durante a apresentação do conteúdo da proposta a integrantes do Poder Legislativo, incluindo os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Com a finalização da proposta, que espera apenas o aval final do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser enviada ao Congresso Nacional. Integrantes da equipe política do governo federal começaram a defender uma proposta que não coloque limitações para defesas sociais. A indústria brasileira de máquinas e equipamentos teve em fevereiro queda de 7,8% na receita líquida de vendas em relação ao mesmo mês do ano passado. Com 21,76 bilhões de venda, é a nova queda consecutiva. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Com isso, no primeiro bimestre do ano, o setor acumulou queda de 7,1% na comparação com o mês anterior. Porém, houve alta de 7%. Segundo a BIMAC, após cair 2% em janeiro, no mês seguinte, o setor teve recuperação de 2,7% na ocupação da capacidade instalada, atingindo 77,6% de seu nível. Apesar da recuperação, a capacidade do setor ficou 2% abaixo do nível de 2022. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, rombos, gencliches, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O Banco Central prevê que o volume de crédito bancário vai crescer 7,6% em 2023, contra a previsão anterior de 8,3%, divulgada em dezembro do ano passado. A nova projeção continua indicando um processo de desaceleração no ritmo de crescimento do crédito compatível com o ciclo de aperto monetário. As informações são do relatório de inflação, publicação trimestral do Banco Central, destacando no documento o recuo das projeções
foi determinado pelo crédito livre, que deve apresentar expansão de 7,1%. A projeção anterior era 8,6%. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que proíbe a administração pública de contratar pessoas condenadas em segunda instância por racismo, tráfico de drogas, abuso infantil ou violência doméstica. O texto do senador Marcos Duval recebeu um substitutivo do relator senador Esperidião Amin. A matéria deve passar por nova votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Atividade bastante suscetível às condições climáticas e a outros fatores não controláveis, a agropecuária tem no seguro rural um auxiliar para a proteção de renda. O governo do Paraná, por meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, conta com um programa de subvenção econômica ao prêmio do seguro. As operações de 2023 já iniciaram e estão disponíveis em um montante de R$ 12.765.527,61. Os recursos atendem os produtores de abacaxi, algodão, alho, arroz, batata, café, cebola, cevada, feijão, tomate, ameixa, caqui, figo, goiaba, kiwi, laranja, maçã, melancia, morango, nectarina, pera, pêssego, tangerina, uva e floresta cultivada, trigo sequeiro e também da pecuária. O crescimento global da população com a construção de um mundo mais sustentável não é novidade, mas o fato é que agora, mais do que ativismo ou uma simples tendência, a preservação do meio ambiente se consolidou como uma necessidade estrutural no mercado de trabalho também e já está moldando um chamado emprego do futuro. Nós estamos experimentando um momento sem precedentes na história, onde estamos reinaugurando o futuro do trabalho, enfrentando uma necessidade urgente de fazer a transição de nossa sociedade para uma economia verde, capaz de enfrentar a ameaça de uma mudança climática. Precisamos ampliar as habilidades que impulsionem esses empregos, as chamadas habilidades verdes, e formar um amplo movimento de ação, alerta o relatório global Green Skill, divulgado pelo LinkedIn. A Embaixada dos Estados Unidos informou que vai diminuir a fila de espera e anunciou que as ações são grandes. Hoje existe mais de 1 milhão de vistos para turista no país. A representação recebeu recursos e vai poder investir em pessoal e tecnologia para acelerar esses processos. Atualmente, a espera passa de 1 ano e também o lugar em que a lista é mais longa é no estado de São Paulo. A iniciativa pretende ajudar brasileiros que querem viajar para os Estados Unidos e já passaram na primeira fase de aprovação. Outra medida adotada é a ampliação para 48 meses no prazo para renovar um visto vencido. Estamos trabalhando muito para reduzir o tempo de espera e queremos ver uma diminuição antes das férias de junho, afirmou Michael Whip, assessor especial para assuntos consulares da Embaixada dos Estados Unidos. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. É calma a noite na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.